Você sabia que quando um militar comete um crime militar, nem sempre ele será julgado por um juiz mais 4 oficiais que compõem o Conselho de Justiça? Você sabia que tem situações que o militar ele pode ser julgado por civis? E você sabia também que tem situações que o militar pode ser julgado no próprio Tribunal de Justiça Militar apenas por um juiz, sem nenhum oficial presente no conselho? Essa dúvida surgiu lá no meu Instagram, numa enquete que eu coloquei nos meus stories. Se você não me segue, segue no endereço que está aparecendo aí na tela. E eu coloquei uma enquete e eu vi que a galera geral tem dúvida com relação a isso. Por conta disso, eu vou tentar te explicar nesses próximos minutos quem irá te julgar se você fizer merda. Ou se simplesmente der merda. Afinal, às vezes, merda simplesmente acontece. Meu amigo militar, quem cuida de competência é a nossa Constituição Federal. Então vamos lá na fonte tirar essas dúvidas. A competência da Justiça Militar Estadual está em cima, no artigo 125 da Constituição Federal, que a gente vai ler rapidamente junto, mais especificamente o parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre perda de posto e de patente dos oficiais e da graduação de praças. Dessa rápida análise do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, a gente já pode fazer algumas deduções. Por exemplo, que o Tribunal de Justiça Militar Estadual, ele só julga militares dos estados, ou seja, ele não julga civis e ele não julga militares federais, que ele julga os crimes militares definidos em lei, mas já faz a ressalva da competência do júri. E a Constituição estabelece lá no artigo 5º, inciso 38, a competência do júri, ou seja, de civis, de 7 jurados, para julgar crimes dolosos contra a vida. E com o entendimento em conjunto do parágrafo 4º do artigo 125, nós vemos que é para julgar crimes dolosos contra a vida de civis. Então até aí temos um resumo para você não ficar tão confuso. Então agora um resumo para você não ficar tão confuso. O Tribunal de Justiça Militar Estadual, ele julgará os militares dos estados no cometimento de crimes militares definidos em lei, com exceção do tribunal do júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil. Ou seja, praticou algum crime doloso contra a vida, será julgado por civis, pelo júri, pelo tribunal do júri, pelos jurados. Praticou qualquer outro tipo de crime militar, será julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, do seu estado, competente para julgar você. Mas há uma outra diferenciação a se fazer, que você será julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, isso tudo bem, mas quem lá dentro desse tribunal irá julgar você? Vamos ler junto agora o parágrafo 5º do mesmo artigo 125 da Constituição Federal. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, sozinho, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de um juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Doutor, entendi nada. Calma, eu explico. Esse parágrafo 5º ele já está delimitando como vai ser a atuação do Tribunal de Justiça Militar do seu estado. Está falando que se o crime for cometido contra civil, vai ser um juiz sozinho que vai julgar, sem o conselho, sem os oficiais, como a gente chama, sem o escabinato, que é o juiz mais os 4 juízes militares. Ah, doutor, mas então todos os crimes são contra civis? Não, não são. Quer ver só? Se o militar em serviço furtar algum bem de um abordado, um celular, por exemplo, não vai ter a presença de 4 oficiais para julgá-lo. Vai ser o juiz sozinho que vai decidir. Se um militar cometer uma lesão corporal, sentar um tapa na cara de um abordado, quem vai decidir vai ser um juiz singular. Mas agora, se o militar desobedecer um superior, abandonar o seu posto, agredir um superior praticando lesão corporal a um militar, não a um civil, desertar, cometer peculato, ou até cometer corrupção ou concussão. As pessoas pensam que só porque o civil perdeu dinheiro na corrupção, na concussão, um crime é contra o civil, e não é. Esses crimes estão no título do Código Penal Militar contra a administração militar, não contra a pessoa. Se o militar cometer qualquer desses crimes citados, ele será julgado por um Conselho de Justiça, que é formado por um juiz de direito concursado, mais 4 militares do estado. E para ser absolvido, o militar precisará da maioria de votos para absolvição, ou seja, no mínimo 3 votos o absolvendo. Nós temos 2 tipos de Conselho de Justiça: o permanente e o especial. Mas isso deixamos para conversar em outro vídeo.